Boa noite! Quanto tempo! Sejam todas muito bem-vindas. Boa noite, Fê. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre a temporada capricorniana, que já iniciou aí desde o dia 21, salvo engano. Vamos falar também sobre Mercúrio retrógrado, que começou no dia 29. Vamos entender aí o que significa essa retrogradação desse planeta, né? De que forma que isso pode impactar as nossas vidas. Vamos conversar também sobre óleos essenciais indicados para nos ajudar a passar tanto pela temporada capricorniana quanto pelo período aí de Mercúrio retrógrado. E vamos ao final dessa live fazer uma espécie de uma retrospectiva de 2022, ajustar aí pensamentos para 2023. E encerrar com uma oração de encerramento de ciclos. Quem tiver à mão óleo essencial, algum óleo essencial de limpeza, já separa, que vai ser muito bem-vindo para nossa prática aí ao término da live. Tá bem? Vou aguardar só mais uns minutinhos para o Instagram entregar a live para o máximo de pessoas possível, para a gente não começar aí o conteúdo e as pessoas chegarem aí com o bonde andando, tá bem? Então, quem estiver também assistindo essa gravação, pode pular aí os 5 primeiros minutos, pelo menos, que a gente vai dar um tempinho para as pessoas entrarem. Tá legal? Enquanto isso, eu vou aproveitar para já colocar o meu óleo essencial de limão Tahiti no meu difusor, que ele tem tudo a ver com tudo que a gente vai conversar hoje. Vocês vão entender o porquê. Tanto esse óleo, gente, que ele já tá chegando próximo ao fim. Eu vou ter que pedir outro em breve. Mas eu sou apaixonada pelo óleo essencial de limão Tahiti. Ele me ajuda muito. Chegando ou quem assistir depois, coloca pra mim nos comentários quem você é no rolê,
tá? Eu já vou fazer essa distinção já, para eu filtrar aí a audiência, para eu saber quem é que tá aí me acompanhando. Isso é muito importante, até pro planejamento do conteúdo. Então, eu vou iniciando, tá? Melhor, pra gente não perder tempo, porque tem bastante coisa para falar hoje. Primeiro, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Rê Saldanha. Sou terapeuta holística com foco em aromaterapia. A aromaterapia, na verdade, é um braço da terapia holística, né? A terapia holística é um universo, existem inúmeras técnicas que procuram cuidar do ser por trás dos sintomas e desconfortos físicos, e a aromaterapia é apenas uma delas. Na verdade, eu trabalho também com cone hindu, trabalho também com florais de Bach, mas o meu carro-chefe é a aromaterapia, que é a minha grande paixão. Hoje eu me identifico muito além de terapeuta holística como cuidadora de almas. Eu passei a usar esse termo há bem pouco tempo, para falar a verdade, mas é como eu consigo me enxergar atualmente e me definir como curadora de almas. Essa é a minha missão de vida, cuidar de almas, resgatar borboletas. Eu sou incentivadora de borboletas, eu sou incentivadora de mulheres que estejam em processo de entrar no casulo. Eu incentivo essa metamorfose para que elas possam quebrar esse casulo, romper esse casulo com as próprias asas, fortalecidas, e voarem libertas de traumas, libertas de ressentimentos, libertas de emoções prejudiciais à sua plenitude. Então hoje eu me denomino como curadora de almas, incentivadora de borboletas. Dou as boas-vindas, tem muita gente nova no perfil, muita gente que eu sei que não acompanhou ao decorrer desse ano os nossos encontros, né, as nossas jornadas e cursos gratuitos. Esse ano tivemos o Calma na Alma, tivemos também o Harmonia e logo depois o Harmonize-se para as Power Borboletas que se inscreveram. E foi um ano bem produtivo mesmo, onde eu firmei laços com vocês e fortaleci o decorrer do ano, obviamente, e pretendo fortalecer ainda mais para 2023. Por isso que eu fiz questão de fazer esse encontro hoje, no dia 30 de dezembro, para agradecer a vocês tudo que nós vivemos ao decorrer de 2022 e renovar aí a nossa união, a nossa cumplicidade para 2023. Boa noite, Vanessa. Então, como eu disse logo no iniciozinho, hoje nós vamos falar sobre aromaterapia para a temporada capricorniana e para Mercúrio retrógrado, tá? E aí eu vou pedir para vocês então colocarem aqui para mim quem são vocês no rolê, para eu poder identificar a audiência, para eu poder também fazer um filtro do tipo de conteúdo que eu deva planejar para postar aí nos próximos meses, tá? Se vocês não conhecem nada de aromaterapia, chegou aqui no perfil há pouco tempo, por acaso caiu aqui, coloca para mim, seja agora ao vivo ou depois na gravação, #lagarta. Se você já usou algum óleo essencial, mas nunca participou de nenhuma jornada
aromática ou alguma jornada terapêutica promovida por mim, coloca aqui hashtag tô no casulo. Agora, se você já me acompanha há algum tempo, já participou do Calma na Alma, do Harmonia, coloca aqui pra mim hashtag borboleta. E se você faz atendimento individualizado comigo ou já participou de algum curso ou jornada paga que eu tenha promovido, como o Harmonize-se esse ano, põe aqui pra mim hashtag Power Borboleta só para eu poder identificá-las. Tá legal? Enquanto vocês vão se identificando, eu vou já entrando no conteúdo pra gente não perder tempo, tá? Clica no coraçãozinho, envia essa live para alguém, nesse aviãozinho que tem aqui. Vanessa é Power Borboleta, Vanessa participou do Harmonize-se, é verdade. E eu até penso pro próximo ano dar uma repaginada no Harmonize-se, trocando os óleos essenciais para ter uma renovação, mas isso é papo mais lá para meado de 2023. Só tô compartilhando com vocês uma ideia minha. E aí, obviamente, quem já participou do Harmonize-se vai poder entrar num novo Harmonize-se com outros óleos essenciais, com alguns exercícios já realizados na primeira versão, outros que eu vou acrescer por um valor completamente diferenciado, obviamente, tá? Mas isso a gente conversa no ano que vem. Então vamos lá. Rê, que maluquice é essa? Eu entro aqui, vejo você falar sobre terapia holística, sobre óleos essenciais, sobre aromaterapia. Eu tô o ano inteiro te seguindo e você tá sempre falando nessa pegada mais de óleos essenciais, aromaterapia. Agora, de um tempo pra cá, você começou a postar todo dia nos seus stories um apanhado, vamos dizer assim, das energias do céu daquele dia. E agora tá fazendo uma live para falar de temporada capricorniana, de Mercúrio retrógrado. Que isso, enlouqueceu, virou astróloga? Não, gente, não enlouqueci. Vanessa, me diz, por favor, se o áudio tá ok, se a música tá muito alta ou se tá dando pra me escutar direitinho, por favor, tá? Então, gente, eu não enlouqueci. Na verdade, e também não virei astróloga, tá? Embora isso esteja nos meus planos, mas não sou astróloga. Tá legal. O que acontece é o seguinte: se vocês rolarem as minhas postagens, vocês vão ver que vira e mexe eu falo de lua, eu falo de fase de lua, eu sempre, desde Gêmeos, desde da temporada geminiana, se eu não me engano, eu tenho postado os óleos essenciais indicados para cada temporada, de acordo com o signo. E por que eu faço isso, né? Então, assim, isso não é uma novidade. Falar de astrologia, pincelar a astrologia aqui no perfil não é uma novidade. E por que eu faço isso se eu não sou astróloga? Porque quando eu comecei nessa caminhada de autoconhecimento e de terapia holística, aromaterapia, eu me deparei com questões voltadas para o sagrado feminino. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu procurei a aromaterapia de início para cuidar de questões do meu feminino ferido, tá? Mais especificamente questões de endometriose.
E aí foi um momento em que eu entendi tudo por trás da endometriose. Foi um momento que eu consegui olhar para a Renata, resgatar a minha energia yin, a minha energia feminina que estava deixada de lado, porque eu tinha colocado a minha energia yang, o meu masculino à frente. Eu virei aquela que faz, aquela que só trabalha, aquela que só executa, e deixei de lado o meu lado emocional. O meu mapa astral por si só, ele já é favorável a isso, a eu deixar sentimentos de lado. E aí, se eu não cuidar, né, ou melhor, qualquer descuido meu, facilmente eu ignoro minhas emoções, e aí a minha energia cai, e o meu lado feminino, minha energia feminina fica esquecida. Então, quando eu comecei a estudar sobre o sagrado feminino, e quando eu comecei a cuidar dessas questões mais especificamente, eu comecei a perceber que a minha energia, ela modificava ao decorrer de um mês, tá? Tinha dias que eu me via muito bem disposta, cheia de energia, querendo executar, e tinha dias que eu me percebia mais devagar, mais querendo desacelerar, ficar quieta no meu canto. E aí eu tive o meu primeiro contato com um livro que faz a associação das fases da lua ao ciclo menstrual. E aí eu comecei a entender o porquê que em determinadas fases de um mês eu estava mais ativa e em outras eu estava menos ativa. E aí eu fiquei, gente, faz sentido tudo isso que eu tô lendo nesse livro aqui. Realmente, uma lua crescente, eu me percebo mais produtiva, com mais energia de realização, né? Enquanto quando a lua tá nova... Boa noite, Marcinha, seja bem-vinda. Marcinha também é Power Borboleta. Enquanto quando a lua tá minguante, a lua tá nova, eu sinto mais aquela necessidade de ir desacelerando até o momento de me recolher para fazer uma avaliação do que foi ou do que deixou de ser. Enfim, quando eu percebi que a lua de fato influenciava energeticamente na minha vida, eu comecei a dar mais atenção para a astrologia. E aí eu cheguei num perfil de uma mestra minha, posso chamá-la assim, que à época falava sobre astrologia, hoje já não fala mais, hoje já é minha mentora em questões de mentalidade empresarial, né? Mas, enfim, deixa isso de lado. Na época eu comecei a segui-la por conta da astrologia, ela era astróloga e ela ensinava a gente a fazer um planejamento de acordo com a astrologia, e eu achei isso o máximo. E aí desde então eu comecei a me guiar pela energia dos astros. Fiz a assinatura, como eu não sou astróloga, não posso dizer para vocês que eu pego ali e vejo os trânsitos do dia e interpreto. Não, eu tenho uma assinatura de um programa chamado Céu do Mês, onde todos os dias é divulgado a energia do céu daquele dia e eu faço o meu planejamento dessa forma. Alguns eventos são antecipados pra gente, então eu tento casar lançamentos de produtos, jornadas, eu tento casar com momentos astrológicos mais favoráveis e tento evitar também fazer determinadas coisas em determinadas épocas astrológicas. E é por isso que eu venho trazendo isso pra vocês. Porque, poxa, se eu vejo diariamente isso pra mim e eu tento me planejar
e agir durante o meu dia de acordo com essas energias dos astros, por que não compartilhar isso com vocês, dando um pouco do meu toque, do meu entendimento, da minha intuição, e ainda vira e mexe sugerir um óleo essencial para ajudá-las a passar por essas energias. Achei bem válido, achei que casou. Tenho recebido bons feedbacks, eu acho que vocês estão gostando e estão alinhadas aí com essa minha pegada também. Oi Paloma, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi Betinha, quanto tempo? Seja bem-vinda também. Então, retomando, quando eu comecei a fazer meu planejamento de acordo com a astrologia, me foi dada a seguinte definição. Saudade também, Paloma, saudade. Eu recebi a definição da palavra desastre, tá? Desastre, se você for procurar no dicionário, você vai ter a seguinte definição: acidente, sinistro, evento, acontecimento que causa sofrimento e grande prejuízo físico, moral, material, emocional, desgraça. Essas são as definições da palavra desastre no dicionário. Só que a palavra desastre, se você desmembrá-la, né, você tem o des com o significado de contra, e você tem o astre com o significado de os astros. Então, desastre significa também contra os astros. Tudo aquilo que vai de encontro aos astros, que vai contra os astros, fatalmente termina em acidente. Então comecei a raciocinar. Bom, se eu tenho ciência da energia do céu que está acontecendo astrologicamente falando, e se eu ignoro isso e vou contra essa energia, o que eu estou tentando, ou melhor, eu estou me arriscando, vamos falar assim, a passar por eventos que vão me causar sofrimento, porque eu estou indo de encontro à energia. Se a energia me diz, tenha paciência, seja paciente, e eu ignoro que a gente está com uma lua, vou pegar até o exemplo atual, eu ignoro que a gente está com uma lua crescente no signo de Áries, um signo de fogo, um signo que bota a gente para agir, para executar, para sair na frente, para fazer, para liderar, um signo de pioneirismo. Se eu ignoro que tem essa energia, ainda com a lua crescente, ou seja, em expansão, se eu ignoro que tem uma energia no céu de expansão, de impaciência, de intolerância, e eu me deixo influenciar por essa energia, o que eu estou trazendo para mim? Um desastre. Eu estou indo contra a energia dos astros e eu estou me colocando em risco de sofrer um acidente, um evento não desejado. Percebem? Então, assim, foi a partir daí que eu comecei a me planejar de acordo com a astrologia. E aí fiz curso de planejamento astrológico, foi onde eu aprendi toda a minha base de astrologia. Obviamente não me deu a formação de astróloga, mas eu tenho aí, eu costumo falar que eu arranho na astrologia e tenho uma grande paixão, porque a astrologia me surpreende positivamente há mais de um ano. Eu faço esse planejamento tem mais de um ano. Deve ter 1 ano e meio, algo nesse sentido. Então, eu não abro mão. Não adianta, gente. Eu levo muito a sério mesmo e tô tentando trazer um pouquinho dessa consciência pra vocês.
Depois até vocês me deem um feedback se para vocês isso é interessante, se vocês também estão passando a perceber. Foi interessante que esses dias eu postei sobre a Lua em Áries, acho que foi isso. E postei que ela estava fazendo um aspecto não muito favorável, agora eu já não vou me recordar com qual planeta, enfim. E uma seguidora veio falar comigo no direct e falou assim, nossa, eu nunca tinha escutado ninguém falar sobre a Lua em Áries e realmente hoje pela manhã eu estava me sentindo impaciente, estressada. E assim, é muito legal, porque é nesses momentos que a gente percebe que de fato a astrologia, a energia dos astros, ela impacta nas nossas vidas e a gente começa a dar mais atenção. E foi exatamente assim que eu entrei nesse mundo. Primeiro percebendo a minha diferença energética ao decorrer das fases da Lua e principalmente quando a Lua estava em determinados signos. Signo de água, de elemento água, são os piores momentos para mim, porque eles incitam a entrar em contato com emoções e eu tenho uma dificuldade absurda de entrar em contato com as minhas emoções. Quem me acompanha há mais tempo sabe disso. Então, tendo explicado tudo isso para vocês, o porquê que eu tenho falado de astrologia, qual a importância da astrologia na minha vida, vamos entrar no nosso primeiro tema de astrologia da noite, que é Mercúrio retrógrado. Vocês vão me ver olhando aqui pro lado, porque eu fiz uma super cola aqui para tentar não deixar passar nada para vocês, tá? Mercúrio retrógrado começou, essa retrogradação de Mercúrio que nós estamos, ela começou no dia 29 de dezembro, ontem, né? E vai permanecer nesse movimento até o dia 18 de janeiro de 2023. Ou seja, vamos virar o ano com Mercúrio em retrogradação. E o que significa um planeta em retrogradação? Porque não é apenas Mercúrio que faz esse movimento indireto, né? Outros planetas também fazem, todos os planetas fazem. Quando um planeta está em retrogradação, o que acontece? Eles estão ali girando em torno do Sol, né? Nas suas órbitas. E eles têm uma velocidade normal deles de fazer esse trânsito ao redor do Sol. Só que em determinados momentos, eles começam a desacelerar, vamos colocar assim. Eles começam a desacelerar e aí a impressão que a gente tem da Terra, quando a Terra está passando por esse planeta que está em desaceleramento, está desacelerando, a gente tem a impressão de que esse planeta está andando para trás. Tipo quando a gente está numa estrada e a gente ultrapassa um carro. O carro que a gente ultrapassa, a gente tem a impressão de que ele está andando para trás, mas na verdade ele não está andando para trás, né? Ele só está numa velocidade menor que a nossa e isso é uma ilusão, que é um efeito de ótica, né? Que causa na gente, uma ilusão de ótica. Com os planetas é a mesma coisa. Quando um planeta começa a desacelerar, dá a impressão para aqueles outros planetas que continuam o seu movimento normal, que aquele planeta está andando para trás. E aí exatamente isso é chamado de retrogradação, movimento retrógrado. E agora, no momento, quem está nesse movimento de retrogradação, salvo engano, tem mais planetas em movimento de retrogradação, mas alguns planetas, eles não impactam no nosso aspecto pessoal. Eles impactam mais em termos de coletividade, de sociedade. Então, é importante saber? É importante saber, mas eu tô dando foco aqui para aquilo que vai impactar de forma mais efetiva ali, de forma mais
de forma mais perceptível pra gente, tá? E Mercúrio impacta muito, porque ele é o planeta que rege as comunicações, o pensamento racional, os pequenos trânsitos. Vânia sempre escuta falar do Mercúrio retrógrado, mas nunca de outros planetas. Sim, mas todos têm o seu momento de retrogradação. É porque o Mercúrio retrógrado, ele é mais enfatizado por qual motivo? Justamente porque ele rege as comunicações. Então, a tendência é que tudo aquilo que aquele planeta rege saia ali do eixo é grande, porque se ele está desacelerando, se ele está num movimento mais desacelerado, as coisas que ele rege podem sofrer impacto energeticamente falando. E aí, por que a gente sente mais? Porque é comum a gente começar a ter problemas com eletrônicos que fazem comunicação, como televisão, celular, computador. É muito comum internet oscilar, ficar caindo, eletrônico quebrar. É muito comum as pessoas não conseguirem se entender com clareza, porque acaba ocorrendo uma falha nessa comunicação entre as pessoas. Então isso acaba ficando muito em evidência, porque como a internet é tudo pra gente hoje em dia, os eletrônicos de comunicação, celular, televisão, são muito utilizados pela gente, qualquer falha que ocorre é bem perceptível no nosso dia a dia, na nossa rotina. Por isso que Mercúrio retrógrado é muito comentado, mas todos os planetas têm o seu momento de retrogradação, e aí é um momento de reflexão sobre as questões que ele rege, entende? No momento, Mercúrio fazendo esse movimento, ele demanda que a gente tenha cautela ao se comunicar, que a gente procure pensar antes de falar, para que a gente consiga se fazer entender com clareza. É importante que a gente pergunte para o outro que está conversando com a gente se ele está entendendo o que a gente está falando, que a gente se certifique de que a gente está conseguindo passar a mensagem que a gente gostaria de passar, porque a falha na comunicação, ela é causadora de muitos problemas, né, gente? E em época de Mercúrio retrógrado, isso é bem preocupante. Se a gente já tem que ter um cuidado ao falar com alguém, em Mercúrio retrógrado a gente tem que redobrar esse cuidado, né? Além disso, como ele rege também os pequenos trânsitos, pode ser que a gente encontre uma dificuldade no trânsito mesmo, trânsito mais caótico, né? Assim, estamos em final de ano, eu sei, mas o trânsito tem estado bem caótico. Ontem eu levei quase 2 horas para fazer Rio-Niterói. Quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe que é um absurdo esse tempo para fazer a travessia da ponte, né? E então isso pode ter a ver não só com esse movimento de final de ano, mas também com a energia de Mercúrio em retrogradação, porque influencia no trânsito. E aí uma dica que a gente costuma dar e lê muito em época de Mercúrio retrógrado é, além de ter esse cuidado com a comunicação e com eletrônicos, saia com antecedência. Se você tem um compromisso, sai de casa com antecedência. Não deixa para sair em cima da hora, ou mas eu chego lá em tanto tempo, sempre cheguei. Não, estamos em Mercúrio retrógrado, gente. Mercúrio interfere nos pequenos trânsitos, então pode ser que no meio do percurso você encontre algum problema, alguma conturbação nesse trânsito que vai acabar te atrasando para o seu compromisso. Então tenham essa cautela também em época de Mercúrio retrógrado. Muito comum também em época de Mercúrio retrógrado
é que pessoas do seu passado, que você tenha questões que não ficaram bem resolvidas e esclarecidas, ressurjam, justamente para que seja revisto, para que seja dada uma conclusão a essa situação mal resolvida. Então é bem comum, tá? Defuntos aparecerem, fantasmas do passado. Também é bem comum que a gente sinta a vontade de retomar projetos antigos que a gente também deixou para trás, porque é o nosso mental também sendo mexido, porque assim, a retrogradação, gente, o que ela pede da gente, né? Ela não vem só para trazer prejuízo para nossa vida. Que saco, a retrogradação, ela vem aqui só para quebrar o meu celular, para deixar a minha internet instável e para as pessoas não entenderem o que eu tô falando, enfim, não é para isso. É também para a gente parar e pensar sobre determinadas questões que envolvem o planeta que está em retrogradação. Então é você parar para pensar se a rota que você tá rindo, Laís, é você parar para pensar se a rota que você traçou para sua vida, ela tá ok, ou se você precisa pensar numa nova rota. Então a retrogradação, ela vem de forma indireta, a retrogradação de Mercúrio no caso, fazer com que você comece a olhar e avaliar a sua vida de forma diferente. Onde eu estou pecando na minha comunicação? Onde eu estou deixando de comunicar aquilo que eu deveria e por quê? O que eu preciso rever com relação à minha comunicação? Planejamentos e metas, o que eu preciso rever para alcançá-las? Então, o período de retrogradação de Mercúrio, ele requer isso da gente. E coincidentemente, ou não, ele veio bem na época da temporada capricorniana, que demanda da gente também planejamento, revisão de metas. Então, assim, casou muito bem a energia nesse sentido. Então, a gente está num período muito bom para parar e pensar o que a gente se propôs a fazer e não conseguimos, e por que não conseguimos, e o que a gente precisa mudar nesse caminho para conseguir chegar lá. Certo? Trouxe para vocês como sugestão de óleo essencial para Mercúrio retrógrado. O óleo essencial, reorganização financeira também. Vanessa, embora quem mexa mais com essas questões de finanças seja Vênus, né? Por conta da temporada capricorniana, que a gente vai começar a falar dela já já, é um ótimo momento para sentar e organizar. Inclusive para traçar metas financeiras. Muito bom. E você vai entender o porquê. Como sugestão de óleo essencial para usar em tempos de Mercúrio retrógrado, eu trouxe o limão siciliano, tá? O limão siciliano, ele é muito bom para trabalhar foco, para trabalhar clareza de ideias. Então, se a gente está num período em que as nossas ideias podem ficar um pouco desencontradas e a gente está num período que a gente pode ficar mais dispersa, com mais dificuldade de organizar os nossos pensamentos para poder passá-los com clareza, então
o óleo essencial de limão siciliano vem aí para te ajudar a se manter firme no foco. Inclusive eu tô com óleo de limão aqui no difusor, por isso que eu tô cheirando, mas o meu é limão Tahiti. Tá? Alguma dúvida com relação a Mercúrio retrógrado, gente? Alguma consideração? Alguém quer aproveitar para perguntar alguma coisa? Ou podemos avançar para a temporada capricorniana? Eu vou procurar divulgar para vocês a retrogradação dos demais planetas também, tá? Por mais que não sejam planetas pessoais, para vocês também poderem entender um pouco da energia até a nível de sociedade. Ah, que bom, Vanessa! Então, adorei o feedback. Por sinal de que o limão tá fazendo efeito. Porque tem horas que a cabeça desencontra. Então, vamos lá. Temporada capricorniana. Temporada capricorniana, ela começou no dia 21 de dezembro e ela vai até o dia 20 de janeiro de 2023, tá? Eu fiz um post sobre a temporada capricorniana. Depois, quem não viu, rola o meu feed lá que consegue localizar, porque foi um dos últimos que eu fiz. Temporada capricorniana é uma temporada muito boa para estruturação, para planejamento, para pensar a longo prazo. O que eu quero a longo prazo. E por quê? Capricórnio, ele é um signo de elemento terra, ou seja, o elemento terra é um elemento que traz estrutura, é um elemento que traz segurança, que traz pés no chão. Quem tem muita terra presente no mapa tem essa facilidade de tomar decisões centradas, de tomar decisões com os pés no chão. E Capricórnio é totalmente isso. A energia de Capricórnio é muito voltada para a realização, para ir atrás daquilo que você quer. E não é qualquer coisa que você quer, são desejos grandes. Capricornianos costumam ser ambiciosos, então eles sonham alto, eles pensam grande. Então a meta de um capricorniano geralmente é uma meta no topo da montanha e ele vai traçar todo o roteiro que ele precisa percorrer para chegar até o topo dessa montanha. E nada vai parar ele no meio do caminho, ele não vai se distrair. Se ele está com essa vontade de chegar no topo da montanha, ele vai chegar, doa quem doer. Ele sabe o que ele precisa para chegar, ele já se planejou, ele já traçou um roteiro. O roteiro para a subida da montanha precisa disso, disso, disso e disso, e ele vai galgando. Ele vai degrau por degrau até chegar no topo da montanha. Se tiver algum capricorniano aqui, fala pra mim se não é assim. Coloca aqui pra mim. Eu sei que não é só o signo solar que influencia na nossa forma de ser, né? Mas se tiver algum capricorniano aqui com bastante força do signo presente na vida, vai confirmar. São pessoas que são obstinadas. Elas têm uma meta e elas vão cumprir essa meta. Elas vão alcançar. Capricórnio é regido também pelo planeta Saturno. E aí explica um pouco dessa perseverança capricorniana, dessa... a gente pode até pensar nessa falta de flexibilidade capricorniana, né? Porque o capricorniano, quando ele quer chegar, ele vai e ele não se desvirtua, né? Isso então
tem um pano de fundo de muita maturidade, de muita rigidez, de autocobrança também, o que precisa ser olhado pelo capricorniano. E Saturno, né, o planeta Saturno, ele é conhecido simplesmente como o senhor do tempo. A história também dele, mitologicamente falando, ele era extremamente ambicioso, e por ser tão ambicioso, abre parênteses, uma característica forte de capricornianos, quando ele ficou sabendo que uma das maldições da vida dele seria ser destronado por um de seus filhos, o que ele fez? Ele começou a comer todos os filhos dele, com medo de perder o trono. E aí depois a história se desenrola e ele acaba vomitando os filhos, enfim, e se torna uma pessoa super desconfiada por conta disso, e aí isso justifica a desconfiança também dos capricornianos, está sempre com o pé atrás. Mas isso é história para outro dia. Eu estou enfatizando aqui mais a parte da ambição saturnina que permeia o signo de Capricórnio, porque Saturno, o planeta Saturno, rege Capricórnio. Capricórnio também é um signo cardinal. O signo cardinal são signos de início de ciclo. Então, o que Capricórnio, como um signo de início de ciclo, vem dizer pra gente? Que se a gente quer chegar a algum lugar, a gente precisa planejar, estruturar, ter meta, ter foco, ter maturidade para não se distrair no meio do caminho. Capricornianos são realizadores por conta disso. O trabalho, a consistência, a responsabilidade, maturidade, a rigidez, seriedade são características muito fortes, muito marcantes em capricornianos, e por isso que eles conseguem planejar e estruturar com tanta maestria, quando assim o querem. E aí, o que a gente precisa entender, tá bom, Renata, mas eu não sou capricorniana, ok? Mas sua mãe é capricorniana, é assim mesmo, tá vendo? A astrologia é batata, gente, é ciência. É como matemática, 1 mais 1 é 2, a astrologia é assim também. E aí, o que acontece? A gente tem que ter na mente que o Sol está passando pelo signo de Capricórnio. Então ele está iluminando, ele está jogando luz para essas características de Capricórnio. Inevitavelmente nós sofremos a incidência da energia capricorniana. E o que a gente precisa fazer com isso? Aproveitar. Temos que ter cautela quanto ao lado negativo do signo, porque pode aflorar na gente. E temos que aproveitar o lado positivo do signo a nosso favor. E aí o ideal mesmo seria que a gente soubesse onde a gente tem Capricórnio no nosso mapa, para poder entender qual campo da nossa vida estará sendo impactado pela energia capricorniana, e aquilo que a gente precisa olhar com mais cautela, mas não é o caso aqui. Então vamos pegar essa energia capricorniana e vamos aproveitá-la como um todo, tá? E aí eu trouxe para vocês os pontos positivos e negativos do signo de Capricórnio, para a gente poder extrair aquilo que é de bom e evitar aquilo que é de negativo, caso a gente se perceba entrando nessa polaridade negativa do signo. Como positivo, ele tem a energia do fazer,
a energia do agir, mas é uma energia diferente da ariana, porque o ariano, ele vai ter essa energia do agir, do impulso, da iniciativa, da liderança, do pioneirismo, como eu falei mais no início da live, mas o ariano, ele não se planeja para fazer, ele faz. O que tem que fazer? É isso? Tum! E depois ele vê no que deu. E aí ele vai pensar, bom, fiz assim, mas poderia ter sido diferente, vamos rever para a próxima vez, mas ele vai ali no tum, no impulso. O capricorniano não. Ele tem a energia do fazer, mas ele tem a energia do fazer com maturidade, com sabedoria, com estrutura. É você, né, Vanessa? Ele tem essa energia, tá? Então, essa energia do fazer e do agir, ela difere nesse sentido. É um signo, como a gente já conversou, muito conectado com trabalho, com sucesso. Mas por que sucesso, Renata? Por quê? Porque eles vão atrás do que eles querem, eles não param enquanto não conseguem. São muito bons em obter resultado, em ganhar dinheiro através do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho. São pessoas maduras, responsáveis, que não fazem corpo mole, que se comprometem, assumem responsabilidade, são responsáveis, fazem planos de longo prazo. Eles sabem o que é preciso fazer para alcançar as metas deles, para alcançar o sucesso. Eles fazem um roteiro, um planejamento, eles sabem o que eles têm que percorrer até chegar lá. São extremamente racionais. Inclusive, a gente vai ver na polaridade negativa que eles são até... a frieza é até uma das características na polaridade negativa desse signo, de tão racionais que eles costumam ser. Zero sentimentalistas. São aquelas pessoas preto no branco. É isso. Com energia atrelada a resultado, conquistam o que querem, vão lá e fazem para chegar onde querem, sem se vitimizar. E aí a gente tem como um grande exemplo, né, e até o signo, o símbolo do signo, que é a cabra. Por que a cabra? Porque existe uma cabra da montanha. Depois vocês joguem no Google para pesquisar. E essa cabra, ela vai... Gente, é impressionante. Ela vai subindo. A gente vê umas fotos assim que eu fico assim... Gente, como é que essa cabra chegou aí? Mas elas vão subindo a montanha e elas não param até atingirem o topo. Porque o instinto delas diz para elas que no topo da montanha elas estarão seguras, elas estarão em segurança. Então, elas têm essa obstinação, essa persistência, esse foco, essa determinação de alcançar o topo da montanha. E elas vão subindo, subindo, subindo e chegam, sem ajuda de ninguém. E por isso, então, que tem essa associação e tem o símbolo da cabra aí representando Capricórnio. Na polaridade negativa, podemos ver pessoas extremamente pessimistas. Então, a gente tem que ter cuidado para não cair nesse pessimismo capricorniano. São pessoas geralmente extremamente conservadoras, e isso tem muito a ver com o elemento terra. Pessoas de elemento terra são pessoas, costumam ser pessoas muito conservadoras de fato. Chegam a ser caxias, sabe aquelas pessoas caxias que assim, não... A regra é essa, eu tenho que dar um passo para a direita, 2 para a esquerda para chegar onde eu quero. Eu vou dar um passo para a direita, 2 para a esquerda, sem balancear. É isso. Então acabam também, por serem extremamente conservadoras, podem arriscar pouco, ousar pouco. Tem esse lado da frieza, podem ser pessoas ranzinzas.
e extremamente autocríticas, né? Essa característica na polaridade negativa de capricornianos é algo que precisa ser bem observado. E toda vez, vocês vão ver que toda vez que a Lua aspectar negativamente com Saturno, que é o planeta que rege Capricórnio, vocês vão ver que eu vou estar sempre alertando vocês, cuidado com autocobrança, cuidado com autocrítica, que é para que vocês não entrem sem querer na polaridade negativa da energia saturnina e se cobrem injustamente e indevidamente. Então, essa temporada ela pede da gente o quê? Administração, visão de futuro, e aí entra as finanças, Vanessa, porque se eu tenho uma meta, por exemplo, de viajar, eu quero fazer uma viagem grande no final de 2023, então o que é preciso? O que eu preciso fazer? Onde eu preciso cortar gastos? O que eu vou fazer? Eu vou investir esse dinheiro? Eu vou deixar guardado numa poupança? Eu vou depositar tantos reais todo mês? É agora, o momento é esse. É a estruturação, é o planejamento para chegar onde você quer. Essa temporada traz pra gente também ordem, cautela, trabalho, foco, disciplina e frieza para enxergar as coisas como elas são, sem fantasias, sem fantasiar. É um excelente momento para planejamento do próximo ano e a gente vai conversar sobre isso já já, porque a gente consegue entender com mais clareza o que a gente precisa fazer para alcançar as nossas metas, quais são os passos que a gente tem que dar, e a gente consegue traçar uma administração dos recursos que são necessários para isso com mais estrutura, com mais pé no chão. É uma temporada em que a gente de fato se aterra, tá? A gente acaba ficando mais prática, mais eficiente, se conectando menos com as nossas emoções. Então as pessoas que são muito emotivas podem se notar menos emotivas, né? Mais distantes da emoção. E por que tem esse distanciamento de emoções? Porque é preciso que a gente tenha sensatez para que a gente possa traçar aí as nossas metas sem nos distrair com sentimentos de incapacidade ou com pensamentos pessimistas de que não vai dar certo. Ah, mas para isso falta muito, então não vou nem começar, não. Pega essa ambição de Capricórnio, pega essa determinação capricorniana, se agarra nela, faça o seu planejamento e siga em frente, tá? E assim, é interessante também falar que assim, poxa, mas o trabalho ganha foco, a gente está no final do ano, né? Como assim o trabalho ganha foco? Porque geralmente é um período de mais descanso, de menos trabalho. Sim, é para quem segue o calendário gregoriano, que é o calendário civil, que finaliza o ano de 2022 agora em dezembro e inicia 2023 em janeiro. Por acaso bate em cima da temporada capricorniana. Mas para a astrologia, o ano novo só ocorre quando a gente vira do signo de Peixes para o signo de Áries. Então é só lá em março. Então, para o calendário astrológico, a gente está em plena atividade. A gente está no 10º signo do zodíaco. Vamos até o 12º. Por isso que tem esse foco no trabalho. E também porque Capricórnio, ele rege a casa 10, a casa astrológica número 10. E a casa astrológica número 10
ela fala de missão, ela fala de sucesso, de trabalho, de propósito de vida. Então, não tem como a gente entrar em temporada capricorniana e não ter foco em questões de trabalho. Essa é a explicação. Resumidamente, estamos em tempo de pensar alto e de sonhar grande. É isso. Cores que a gente pode usar para se conectar com a energia capricorniana. Cores terrosas, marrom, bege, laranja escuro, terracota, verde escuro, tá? Cores terrosas mesmo, que remetem à terra. Como sugestão para os próximos dias, vocês podem procurar fazer rituais de aterramento. Tem meditações que a gente finca raízes na terra, né? Como se a gente se conectasse com a terra, como se a gente virasse uma só com a terra, trazendo uma sensação de estabilidade, de estrutura. São meditações muito boas para serem feitas nessa época de temporada capricorniana. Bom também para criar processos, planilhas, hábitos de organização. Então, se você não tem um planner, uma agenda, uma planilha de controle financeiro, que seja, como a Vanessa colocou aqui, a hora é agora. A energia está favorável para sentar e planejar, estruturar. E aí eu te proponho fazer o seguinte exercício também. Onde você quer estar no final de 2023? Pensa nisso, senta com calma, reflete. Onde você quer estar no final de 2023? Quando a gente estiver fazendo essa live lá no final de 2023, como você quer estar? No mesmo emprego? Na mesma casa? Então pensa, se eu quero viajar, vamos supor, eu quero ir para Disney em 2023. Então o exercício vai ser o seguinte: o que eu preciso fazer para ir para Disney? Eu preciso... Aí eu me visualizo primeiro na Disney. Me visualizo chegando na Disney. Aí eu começo a voltar. Antes de chegar na Disney, o que eu precisei fazer? Eu estava no avião. Para eu poder entrar no avião, eu preciso de um passaporte. Eu já tenho um passaporte? Não tenho? Tenho que tirar? Eu preciso ter juntado tantos reais. O que eu preciso para juntar tantos reais? Eu preciso economizar aqui, eu vou depositar tantos reais numa conta, que vai ser uma conta da minha viagem. Enfim, vem de trás para lá do futuro até os dias atuais e traça tudo o que você precisa fazer até chegar na Disney. E aí, com base nisso, você consegue traçar um planejamento a longo prazo. E aí eu tô dando uma proposta de que vocês façam isso com algo que vocês querem concretizar em 2023, mas isso vocês podem fazer também a longo prazo, tá? Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Eu quero já ter a minha casa própria, eu quero comprar uma casa. Então, vai visualizando você na casa, o que precisou antes, até chegar no dia atual. E aí você consegue fazer esse planejamento. Então a temporada e a energia tá favorável para isso. E aí eu
trago para vocês também óleos essenciais para ajudar na temporada capricorniana. Trouxe como sugestão eucalipto glóbulos, tá? Que ajuda a limpar pensamentos, ajuda a clarear a mente, até para você conseguir fazer o seu planejamento de forma mais assertiva. Trouxe também lembrando que eucalipto glóbulos ele é contraindicado para crianças menores de 7 anos, para gestantes, lactantes, epiléticos e hipertensos, tá? Então, se você se enquadrar aí em um desses grupos ou possuir uma criança menor de 7 anos na sua casa, não faça uso de eucalipto glóbulos, tá bem? O eucalipto glóbulos ele ultrapassa a barreira hematoencefálica e isso pode causar crise convulsiva, enfim, é bem perigoso, tá? Trouxe como uma outra opção também tangerina. Tangerina, o óleo da inspiração e da criatividade, para poder aí trazer alegria, inspiração, vontade de viver, tá? Para também sair um pouco da rigidez capricorniana. A gente precisa ter foco, mas a gente também não pode ficar ali naquela coisa rígida, né? Que não pode rever as rotas caso seja necessário. Então eu trouxe tangerina nessa pegada. Tá se sentindo muito rígida, tá precisando dar trazer uma alegria, uma flexibilizada, tangerina. E trouxe também o limão Tahiti, que é o que eu estou usando no meu difusor. Porque o limão Tahiti, ele é um excelente óleo para planejamentos a longo prazo, né? E aí ele serve também para Mercúrio retrógrado, porque ele também trabalha o foco, a concentração. Então você consegue com um único óleo pegar energia capricorniana, Mercúrio retrógrado, o que eu preciso para me manter aqui centrada, firme, com clareza nas minhas ideias, o que vai me ajudar a traçar meus planejamentos a longo prazo. Limão Tahiti, gente, é batata. Eu uso muito limão Tahiti, muito, muito mesmo. Eu gosto muito desse óleo. E aí, é isso, gente. O que eu tinha para falar com vocês sobre a temporada capricorniana, sobre os signos de Capricórnio e sobre Saturno, que é quem rege Capricórnio. E aí, para finalizar essa partezinha, antes da gente entrar no encerramento da live que eu vou propor aqui, que a gente encerre com uma prática. Inclusive, quem tiver óleo essencial aí de limpeza, pega. Quem tiver pinho siberiano, eucalipto glóbulos, até a lavanda serve também. Pega aí. Ou se o que tiver, escreve aqui pra mim que eu falo se pode ser, tá? E aí, antes da gente passar para isso, eu vou só fazer uma leitura rápida do Sol em Capricórnio, só pra gente fazer um apanhadão e fechar aqui com chave de ouro, tá? Então, assim, eu tenho a minha agenda astrológica, ela diz exatamente assim: Sol em Capricórnio é realização, foco, comprometimento, dedicação. É trabalhar, trabalhar, trabalhar. É às vezes ser velho demais, se responsabilizar por muita coisa ao mesmo tempo, se recusar a descansar. É ser determinado, saber se virar, ser carinhoso e ter prazer em ensinar. É se comprometer de verdade, ser fiel, responsável, às vezes até demais. Sol em Capricórnio é tão realista que às vezes fica pessimista. Pode ser autoritário e querer as coisas do seu jeito, mas também sabe ser divertido.
Nada é capaz de impedir esse sol de chegar onde ele desejar. Então, gente, sejam um pouco capricornianas nesse momento. Não deixe que nada as impeça de chegar onde vocês desejarem. Tracem metas e não se deixem desvirtuar das suas metas, a não ser que você perceba que o seu planejamento estava equivocado. Fora isso, não desvirtua o caminho. E é engraçado que eu tô aqui conversando com vocês, né, que aqui eu fiz essa leitura e diz que assim, às vezes ser velho demais. E eu tenho Capricórnio na minha casa, ele pega um pouco da minha casa 3 e um pouco da minha casa 4. E eu sempre fui uma criança muito responsável, eu era uma criança velha. Eu ainda me considero assim uma pessoa velha assim para minha idade, né? Eu falo muito isso, gente, eu sou velha, porque eu também tenho Saturno quase na minha linha do nascimento. Então isso me trouxe uma autocobrança, uma responsabilidade muito forte. Então eu fui aquela criança que minha mãe não precisava pedir que eu estudasse, ela não precisava me lembrar de nada. Eu que estudava sozinha, eu que fazia os meus questionários, eu que me cobrava passar de ano. Eu nunca precisei desse tipo de cobrança dos meus pais. Eu não matava a aula, meus amigos matavam aula, eu não matava. Eu tinha que ir pra escola, eu era aquela cabeção, sabe? Então, assim, eu tenho muitas características saturninas e capricornianas presentes na minha vida, e é até engraçado, porque realmente o capricorniano e as pessoas que têm uma influência forte saturnina, elas têm essa tendência a carregar esse peso, essa coisa do cansaço, né, da velhice, vamos colocar assim. E isso não é legal, né, gente? Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Então tem que ter responsabilidade, a gente tem que se autocobrar, a gente tem que se autocobrar. Mas tudo com parcimônia, com equilíbrio, né? Porque tudo demais não é benéfico. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre temporada capricorniana? E aí a minha proposta para vocês agora é a seguinte. Vamos fazer rapidamente uma retrospectiva. Quem era a Vanessa? Quem era a Laís? Quem era a Silvia, a Paloma, a Roberta, a Fernanda? Enfim, se eu esqueci alguém, me perdoe, que eu tô rolando aqui rapidamente. Quem eram vocês em dezembro de 2021? Pensem. O que vocês estavam em dezembro de 2021 traçando como metas para esse ano de 2022? O que vocês se comprometeram foi cumprido? Fala aqui pra mim. Quem não quiser expor as metas, não precisa. Só fala assim pra mim: consegui, não consegui, tá? Enquanto vocês respondem, eu vou falar pra vocês que no início de 2022 eu fiz uma carta para 2022 e eu tracei algumas metas para mim. Algumas, obviamente, eu não atingi, mas eu sei explicar para vocês o porquê que eu não atingi, porque eu não fiz um planejamento para atingir essas metas, eu tão somente joguei. Eu quero, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Uma das minhas metas era
viajar com o Caio para um resort. E eu não viajei. Mas por que eu não viajei? Porque eu não me planejei. Eu, em momento nenhum, procurei o resort que eu queria levar o Caio. Não vi o preço. Não procurei saber se eu teria condições financeiras para ir e o que eu precisaria economizar para poder ir. Vanessa não lembra de ter traçado metas. Pois é, mas é sempre importante. E outra, gente, que eu lembrei agora, metas possíveis de cumprimento, tá? Nada maluco, porque senão vocês se frustram, né? Não vai assim, Marcinha também tá aqui, tinha esquecido de citar Marcinha. Marcinha não tinha meta, estava à procura de algo novo. E encontrou algo novo? Porque também, tu tava falando da meta, não adianta, quero emagrecer 10 quilos em um mês. Gente, você, das duas uma, ou você vai conseguir a custo da sua saúde, ou você muito provavelmente não vai conseguir. E aí você vai se frustrar. Então Laís também não traçou metas. Então, tracem metas possíveis de serem alcançadas, gente. Não criem motivo para se frustrarem. É por isso que eu digo, então, sentem esse ano, aproveita, traça o que você quer. Se a gente não pensa no que a gente quer e se a gente não corre atrás do que a gente quer, a nossa vida não vai mudar nunca, gente. Não tem como mudar a vida fazendo as mesmas coisas iguais todos os dias. Não tem. Ó, deixa eu falar aqui pra vocês. Eu, no início de 2022, eu tinha uma das minhas metas era fazer uma jornada aromática gratuita, né? E eu queria fazer, eu já tinha ideia, mas eu não sentava para botar no papel. Sabe o que aconteceu? Quando eu tive Covid em janeiro, eu fui obrigada a ficar reclusa. Aí sabe o que eu fiz? Planejei o Calma na Alma em janeiro. Tá aqui, eu tô folheando aqui a minha agenda e tô vendo. Eu escrevi assim pra mim, botei os olhos e os sentimentos que eu queria falar. E aí a minha agenda tá assim: escrever material sobre raiva e limão. E eu me planejei. E aí quando chegava no dia eu escrevia. E aí eu terminei de escrever todo o Calma na Alma antes de começar a divulgar. E eu já sabia a data que eu ia fazer o Calma na Alma, porque eu queria a energia que estava no céu naquele momento. Que agora eu já não vou me recordar. Mas eu planejei. E o Calma na Alma só veio pro mundo porque eu planejei. Porque se eu não tivesse planejado, ele não ia vir pro mundo. E foi no Calma na Alma, a partir do Calma na Alma, que eu conheci muitas de vocês. Porque até então, eu ficava muito nos bastidores, eu ficava muito escondida. E eu sabia o quão eficiente os óleos essenciais eram, mas eu não trazia isso pro mundo. Então assim, gente, o que eu tô querendo dizer pra vocês? Que se eu não tivesse planejado o Calma na Alma em algum momento, provavelmente eu estaria terminando 2022 sem conhecer algumas de vocês, sem ter tido a troca que a gente teve ao decorrer de 2022.
e minha vida estaria a mesma coisa. Eu continuaria no mesmo lugar, tendo os mesmos resultados, completamente desalinhada da minha missão de vida, da minha missão de alma. Que há muito pouco tempo eu consegui compreender o que me fez levar para o direito. Faz sentido. Eu fui cair no direito com um propósito, que é um propósito muito parecido com o que eu tenho aqui com vocês, que é de cuidar. Mas na escolha da minha profissão, quem falou foi o meu ego, não foi a minha alma. E hoje, gente, se eu tô finalizando 2022 com um sentimento de gratidão e de felicidade, assim, transbordando por poder vir aqui falar com vocês, é porque eu me propus a isso em algum momento. Então, o que eu deixo para vocês de reflexão é: onde vocês querem chegar? Onde vocês querem estar em 2023? Fazendo o que? Com quem? Onde? De que maneira? Pensa, bota no papel e faz, executa. Senão vamos chegar em 2023 lá no final e estaremos novamente escrevendo que a gente não traçou meta, que a nossa vida continua a mesma coisa, e aí não adianta a gente reclamar, porque a gente não fez nada. Entendem? E aí, para encerrar o nosso encontro, eu, por acaso, mexendo no Instagram, me apareceu uma postagem escrita assim: oração para encerrar ciclos. E aí eu achei bem interessante, uma autora, não sei se é Alexandro Gruber. Ele escreve bastantes textos, inclusive, vira e mexe, eu leio textos dele, compartilho, e eu achei muito interessante pra gente fazer aí um ritual através dessa oração de encerramento de 2022, de deixar em 2022 tudo aquilo que a gente não quer que nos acompanhe em 2023. Que a gente abra a nossa mente, a nossa consciência para o que a gente precisa fazer para ter um 2023 diferente. Ó, vocês querem saber uma coisa? A Vanessa falou aqui de reorganização financeira, e eu venho na minha cabeça agora. Eu terminei 2022 completamente desorganizada financeiramente falando, e eu me propus a organizar as minhas finanças. E aí eu fiz um curso de educação financeira. E eu tô terminando 2022 completamente diferente do que eu terminei 2021. Por quê? Porque eu me propus. Então, gente, tem um propósito. A energia tá propícia para isso. Aproveitem a astrologia a favor de vocês. Quando eu postar lá o céu do dia, que eu extraio lá da assinatura que eu tenho de astrologia, pensem, esse momento aqui tá favorável para isso, esse momento aqui não tá. Então, inclusive, gente, Mercúrio retrógrado, esqueci de falar com vocês. Evitem comprar eletrônicos, tá? A chance de que venha com defeito é alta. Evitem assinar contratos, fazer compras, coisas muito importantes. Ou então, se não tiver como evitar, leiam e releiam o contrato com muita cautela e com muito cuidado, tá? Para depois essa transação não ter alguma coisa ali nas entrelinhas que ficou mal esclarecido na comunicação entre vocês
e vocês se virem em apuros, tá? Então, eu vou encerrar essa live com essa oração para encerrar ciclos. Quem quiser escutá-la de olhos fechados, inalando um óleo essencial, fique à vontade, tá? Pra gente deixar internalizar a mensagem de forma mais completa. Quem quiser também depois voltar para escutar a oração com calma, já com o óleo, a tiracolo, também pode. Bento, gente, o Bento, ele é meu seguidor, entendeu? Ele não me segue pelo Instagram dele, mas ele me acompanha. Ele assiste as lives. O Bento é o filho da Vanessa. Ele tem 7 anos. 7, né, Vanessa? Ele tem 7 anos. E ele quer meditar. Ele quer usar óleo essencial. Ele assiste as lives junto com a Vanessa. Então, assim... Oi, filho! Então, assim, o Bento, ele é o meu seguidor mirim. E, assim, eu acho sensacional. Sensacional, porque essa geração, ela vai revolucionar. Imagina crianças meditando, o nível de consciência, o nível de maturidade emocional. Gente, é outro nível. Enfim, Bento, se planeja mesmo. Pega um papel e pensa o que você quer fazer em 2023. E aí pede ajuda da sua mãe para planejar o que precisa para conseguir isso. Que aí é bom que ela se planeja junto com você. Tá? Então vamos lá. Vamos encerrar com a oração para encerrar ciclos. Eu vou lendo. Se vocês quiserem, fechem os olhos. Oração para encerrar ciclos. Eu encerro agora as histórias inacabadas, as situações mal resolvidas, as experiências mal digeridas do passado. Eu coloco um ponto final, o basta, o limite tão necessário naquilo que não faz mais sentido em minha vida. Eu aceito concluir essa fase, me libertando de tudo que me prendia ao velho e ao ultrapassado. Que minhas experiências antigas não me tragam o peso da dor, e sim a sabedoria que guia os meus passos. Que eu jamais permaneça naquilo que me prende, me sufoca ou me limita. Que eu saiba soltar tudo que é improdutivo e esteja aberta ao novo. Eu me permito fluir com a vida, com as mudanças e com as transformações. Eu coloco um fim em todas as dores que não havia superado, em todas as desilusões afetivas que tive, em toda a escassez por qual já passei, em todos os males físicos ou emocionais, em todas as mágoas que me ligavam ao passado. Todos os nós, desentendimentos, inconformidades são desfeitos agora. Eu assim proclamo. Eu encerro os ciclos antigos, os agradáveis e os desafiadores. Estou com a consciência tranquila de que cumpri minha missão para com eles e que eles cumpriram a sua função comigo. Sigo adiante com aprendizado e amadurecimento, pronta
para os novos ciclos que se iniciam agora. Eu aceito o fim e me abro para as bênçãos dos recomeços, para todo o amor, a abundância, a saúde e a prosperidade que me aguardam. Assim é. Está feito, está feito, está feito. Gratidão 2022 por todo aprendizado. Bem-vindo 2023 com novas oportunidades de aprendizado e evolução. E assim, gente, nós seguimos juntas. Entraremos em 2023 com certeza novas pessoas. Não somos as mesmas que iniciamos 2022, certamente não. Por mais que vocês não tenham traçado metas, uma meta vocês se propuseram ao decorrer desse ano, que foi cuidar de vocês energeticamente, mentalmente, emocionalmente, holisticamente falando. Então, vocês não estão saindo no 0 a 0 e nem no negativo. Pensem nisso. Certo? Beijo grande. Aproveitem. Verdade, né, Marcinha? Aproveitem a temporada capricorniana. Usem e abusem dos óleos. Cuidado com o Mercúrio retrógrado, mas também não precisa de tanto exagero. A gente consegue dançar em Mercúrio retrógrado. Estarei aqui sempre. Vou tentar me planejar para aparecer com mais frequência. Trarei novidades já em janeiro, porque eu tenho um lançamento para fevereiro já programado. Vai ser bem legal. Em janeiro eu falo mais a respeito disso. E planejem-se. Mulheres, planejem-se. Por favor. Quero em 2023 vocês pleníssimas. Nada de ficar arrumando pela vida igual zumbi o Walking Dead, tá? Vamos ter meta e foco e vamos atrás da vida que a gente merece, tá? Porque somos merecedoras. Beijo, fiquem todas bem. Feliz ano novo para vocês todas. Beijo, nos vemos em 2023, logo ali.